Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Papai do Céu nos abençoe nesse novo dia. E hoje, na nossa aula de História da segunda semana do nosso PET Volume 1, nós vamos estudar os temas como a cidade se desenvolve, que se encontra a partir da página 61 do PET de vocês. E aí, vocês sabem, gente, como que as cidades se desenvolvem? A gente vai compartilhar a tela aqui para vocês visualizarem o PET de vocês. Então, nós temos como tema, né, da aula de História hoje, nesse novo dia, 24/3/2021, como as cidades se desenvolvem. Vamos lá. Como que essas cidades surgem, né? As cidades, gente, elas estão diretamente ligadas à presença humana. A cidade só vai existir se tiver pessoas naquele lugar, construindo, transformando, movimentando aquele local. A cidade vai surgir a partir do momento que esse grupo de pessoas vai firmar naquele lugar e vai transformar esse lugar para atender às suas necessidades, né? E como que surgiram as cidades? Elas não vão surgir do nada, né? Um grupo de pessoas, né, decidem ir ali naquele lugar, transformar a paisagem natural, né? Aí, quando elas chegam nesse local, elas vão construir as suas casas, ou pode ter construções de prédios, das praças, dos comércios, da indústria, né? Cada uma tem a sua função. Para quê? Para atender e para manter a necessidade dessas pessoas que fazem parte daquele lugar, seja trabalhando, ou comprando, ou se deslocando, e cada dia transformando mais esse local para que atenda às suas necessidades, né? E nós precisamos também dos serviços básicos, né? E nas cidades que vão ser oferecidos, como os hospitais, as escolas, né? Existem também em alguns locais de áreas rurais que também já existem esses serviços, mas não são todos, né? E como que surgiu? A cidade não surgiu da noite para o dia, né? No século XIX, olha só como que está distante. Em 1801 até 1900, né, que foi o século XIX, início do século XX, que foi em 1901 e 2000, com o surgimento, né, das indústrias, principalmente em São Paulo, que produziam, essas indústrias produziam tecidos, fabricavam sabonetes, álcool, algodão e muitos outros produtos, né? Aí o que aconteceu? Quando surgiu essas indústrias, né, muitos imigrantes vieram de outros lugares, né? Essas pessoas mudaram do seu lugar, onde elas estavam instaladas já, e foram para essas regiões onde estavam surgindo as indústrias. Vieram pessoas de muitos lugares, principalmente da Europa, Ásia, e de muitos estados brasileiros, né? Principalmente da região Nordeste, que você sabe que é uma região muito carente, né? E também quase não chove, né? Então, nessas áreas também, principalmente do Nordeste, e as áreas rurais foram os locais onde mais as pessoas, quando descobriram que estavam surgindo essas indústrias, se mudaram para as cidades, né? E com o surgimento dessas indústrias, muitos trabalhadores, principalmente do campo, eles foram correndo para essas cidades. Aí resultou no êxodo rural. O que é isso, tia? O êxodo rural aconteceu porque as pessoas que estavam trabalhando lá no campo, produzindo, né, esses produtos necessários para a nossa sobrevivência, principalmente os produtos alimentícios, né, que a gente sabe que é fundamental o trabalho do trabalhador rural para poder abastecer as cidades de alimentos. O que aconteceu? Essas pessoas simplesmente abandonaram, né, esse campo e foram lá para as cidades.
Então, as cidades ficaram superlotadas e pouquíssimas pessoas no campo produzindo o que era necessário para abastecimento dessas cidades. Então, mas o que é esse êxodo rural? É quando, né, grande número de pessoas vão mudando do campo para as cidades. E aí as cidades ficaram toda abarrotada de gente, né? Muitas pessoas mesmo. E o que aconteceu? Começou a faltar alimento também nas cidades, porque tinha muita gente na cidade e poucas pessoas no campo produzindo. Mas só, gente, que essas pessoas que saíram do campo para as cidades, muitas não conseguiram o emprego que tanto sonhavam, né? Que elas iam para lá em busca de empregos, melhores condições de vida. Muitas dessas pessoas não tiveram a mesma sorte, porque naquela época estava surgindo também, né, o desenvolvimento tecnológico, e essas pessoas sabiam trabalhar, mas era no campo, era serviço braçal, né, que a gente fala o serviço manual, sem uso de máquina, e essas indústrias estavam a todo vapor, né, com o avanço tecnológico, tinha que saber manejar essas máquinas, aí quem não conseguia, acabava que ficava à margem da sociedade, aí onde foram surgindo os moradores de rua, porque eles chegavam nas cidades, não tinham condições de comprar, né, a sua casinha, de se manter, ou muitos não tinham condições nem de pagar um aluguel, foi onde eles ficaram, né, à mercê da sociedade, ou seja, à margem da sociedade, não tinham, aí começou a ver a desigualdade social também, né? Onde uns conseguiram e outros ficaram para trás. Então, vamos lá para o nosso PET, lá na página 61, que mostra também o que tem nas cidades, foi tudo isso que tia falou, tá vendo? A construção dos prédios, das casas, aqueles fizeram asfalto, né? Para poder se deslocar e poder atender as necessidades que são fundamentais nas cidades. Como que se desenvolveram? A partir das transformações humanas. Eles vão transformar o local para que possa atender a toda a necessidade daquele local, daquela população. Então, vamos lá para o PET. Recapitulando, estamos relembrando sobre o que são municípios e cidades, que foi da aula passada, né? Acontece de acharmos que são palavras sinônimas, ou melhor, que querem dizer a mesma coisa. Na aula passada, descobrimos que cidade é parte do município. E na aula de hoje, aprenderemos como essa cidade se desenvolve, que foi o que a tia já falou, e aqui no PET vai dar um complemento para vocês. Cidade é o local em que vivem muitas pessoas e onde são encontradas as casas, os prédios, ruas, lojas, bancos, hospitais, que aqui são os serviços, né? Aqui, ó, lojas, bancos, hospitais são alguns serviços públicos, serviços essenciais que devem ter nas cidades. A cidade deve oferecer serviços públicos de qualidade, tais como as ruas asfaltadas, rede de esgoto, água tratada, transporte público, entre outros, sempre com o objetivo de colaborar para que as pessoas que nela vivam tenham uma boa qualidade de vida. Então, por que que o ser humano transforma esse local? Para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele tenha melhores condições de vida. Agora, nós temos um texto onde não vai ficar só na leitura da tia, vocês devem ler pelo menos umas 5 vezes para um entendimento melhor, para que depois vocês possam ir para as atividades. Para saber mais como se desenvolvem as cidades, ou seja, como as cidades se desenvolvem, mas a cidade, como conhecemos hoje, não era assim desde o início. Por isso que tia contou aquela história toda, né, do surgimento das indústrias, porque foi a partir desse avanço da indústria é que surgiram as cidades. Ela sofreu muitas transformações, sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. Antigamente, as pessoas se mudavam
e juntas formavam uma vila ou um povoado. Conforme esse vilarejo crescia, formava-se as cidades. Olha só, aqui tem um exemplo, né, de uma cidade menor, que é uma cidade mineira, Serra da Saudade. Esse desenvolvimento foi em decorrência das pessoas mudarem do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Esse fato é denominado êxodo rural, momento em que as pessoas mudam para a cidade e começam um novo estilo de vida. As cidades também foram crescendo com a criação e ampliação das indústrias, pois as pessoas chegavam à cidade para trabalhar nas fábricas. Isso colaborou para o crescimento de outros pontos das cidades, como os supermercados, os bancos, hospitais, escolas, pois as pessoas que vivem na cidade necessitam de vários serviços para terem qualidade de vida. Aqui, se vocês quiserem aprofundar mais, eu sugiro que vocês também acessem esse link aqui que vai estar falando mais sobre o êxodo rural. Aqui, aprendendo novas palavras. O que é êxodo? Saída espontânea, ou seja, de acordo com a vontade da pessoa, né, de um povo de um lugar para o outro, que é emigração. E nas atividades de hoje, na página 63, vamos ter as seguintes atividades. Leia as perguntas com atenção e responda. Antes de vocês irem para essas atividades, preciso que vocês retomem a leitura do texto para maior compreensão e que vocês possam responder, né, com o entendimento de vocês, porque vai ficar mais fácil para as avaliações futuras. As cidades sempre foram como conhecemos hoje? Por quê? Descreva abaixo como é a cidade da região em que você mora. No texto, aparece a seguinte afirmação: pessoas mudarem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Você conhece pessoas que fizeram esta mudança? Registre nas linhas. Você vai colocar, se você conhece quem é essa pessoa, e vai colocar também por que ela mudou. Não é só colocar o nominho da pessoa aqui não, tá bom? Número 2. Assinale a resposta certa de acordo com o texto. Como as cidades se desenvolvem? Letra A. É denominado êxodo rural, que vocês vão marcar, né? O que quer dizer o êxodo rural. Na letra B da questão, temos aqui qual a importância das indústrias e fábricas que existem no meio urbano para... Um minutinho, gente. Ok, aqui porque está cortando, né? Qual a importância das indústrias e fábricas que existem no meio urbano para as pessoas e o desenvolvimento da cidade? Número 3. Divertindo e aprendendo. Leia com atenção. Cidade é o local em que vivem muitas pessoas e onde são encontradas casas, prédios, ruas, lojas, bancos, hospitais. A cidade deve oferecer serviços públicos de qualidade, tais como ruas asfaltadas, energia, esgoto, água tratada, transporte público, entre outros, sempre com o objetivo de colaborar para que as pessoas que vivem na cidade tenham uma boa qualidade de vida. Agora é hora do divertimento, ver o que vocês aprenderam sobre matéria e vocês vão procurar, né, palavras que estão
em negrito aqui nesse quadro, né? Do texto acima. Então, vocês vão ver, ó, as palavrinhas que estão mais escuras aqui, ó, são as palavrinhas que vocês devem encontrar nesse quadro, ok? Essa é nossa atividade de história da segunda semana. Um abraço a todos, tenham um excelente dia.